que é mais suspeito ainda, como é que os cães farejadores, que são praticamente treinados para isso, Para achar eles cadáver. não conseguem localizar um cadáver que não estava nem embaixo da terra, não estava cimentado, não estava na parede, estava atrás, certo, de um armário, certo? Tanto que o cheiro conseguia se sentir. E a polícia se contradiz. Quando a polícia emite o primeiro laudo, falaram efetivamente, houve buscas, certo? Mas o cheiro não era forte que os cães conseguissem perceber. No segundo laudo da polícia, falaram, não, realmente, existia um cheiro. Por quê? Porque a irmã da vítima começou a atacar muito o trabalho da polícia. Falou o seguinte, se ele estava lá por 8 meses, como que a polícia não achou? Se realmente ele foi lá, entrou nesse armário e se suicidou, como que a polícia não conseguiu achar nas buscas? Foram 3, 4 buscas com cães farejadores. E aí abre uma brecha para o quê? Será que ele não foi colocado posteriormente lá? Será que ele não estava em outro local? Quando a polícia fez essas buscas, foi colocado lá dentro para simular, por exemplo, um suicídio? Nós não sabemos. Sim, vamos lá, Não, professor. é porque, pensando nesses cenários todos, eu vou acabar puxando sardinha para o meu lado e pegando algumas referências, que é meramente um cenário hipotético também, já que estamos pensando em hipóteses. Eu não sei se você tem esse dado sobre o que seria o tal passar mal dele. Se você tiver, você me complementa. Porque Parece isso que ele tem a ver estava, com a minha hipótese. ele estava sentindo, acho que, como se tivesse um problema, porque ele tomava alguns remédios, né? A Então, esposa fala que ele estava, entre aspas, depressivo e ele é, está por uma fase. Só que o exame toxicológico somente encontrou ibuprofeno. Então ele não estava não tinha nenhum em um remédio, remédio então. de, por exemplo, citalopram, fluoxetina. E aí o que que acontece? Tem essas pessoas que têm depressão e às vezes podem, isso que eu ia complementar, podia estar tendo um pânico, sabe? Sim, então. Sabe? E aí acha que está tendo um ataque do coração, está tendo alguma doença, e não está tendo nada, é só um pânico, não é isso, Sim, professor? ataque de pânico é assim. Dá essa sensação iminente de que algo muito errado vai acontecer e não tem nada acontecendo. Um cenário só imaginado aqui, que é tão provável, tão improvável quanto outros cenários, se esse passar mal dele não fosse uma coisa tão fisiológica e sim uma coisa mais psicológica, isso eventualmente poderia justificar ele querer, dependendo do que fosse, ficar escondido, ficar quieto em algum lugar. Vamos imaginar um ataque de pânico, por exemplo. E de forma complementar ou não, uma possibilidade, tá, gente? Já que a gente está pensando em Está possibilidades, conjecturando. essa daqui vai ser conjecturar também. Um cenário de um eventual suicídio, já que a conclusão oficial foi essa, vamos imaginar que ele não quisesse ser achado ou tivesse uma esperança talvez inocente, ingênua de não ser achado. E aí ele poderia eventualmente ter feito essa coisa de passar por ali e recompor, porque com esse tanto de coisa aqui, e talvez a minha esposa também sendo uma acumuladora, não vai me achar tão cedo, e talvez até nunca, numa visão mais ingênua. Isso poderia eventualmente justificar ele ter colocado tudo de volta e ter cometido o suicídio ali. Mas, de novo, é só uma hipótese. Então, se ele está aqui, tem uma porta que fechou, e tem mais um monte de coisa aqui, quem colocou esse monte de coisa aqui? Num cenário hipotético, eu não tenho essa informação, tá? Mas já que estamos elucubrando, Aham. num cenário hipotético, se a esposa for mesmo acumuladora, pouco tempo depois ela não poderia ela mesma ter colocado aquelas coisas ali? Um monte de coisa? Poderia, mas vamos pensar aqui. Olha só, e o Sérgio é um bom perito também, um bom investigador. Meu marido me disse, eu cheguei em casa e estou passando mal. Eu estou procurando, eu vejo o carro ali, não é? Então ele está dentro de casa, ele chegou e está dentro de casa, né? Ninguém viu ele saindo. Eu vou procurar ele pela casa toda, então eu vou procurar em todos os locais onde ele poderia estar. Eu só não procuraria em algum local que estivesse bloqueado. Estou errada? Porque assim, senão, olha, eu estou vendo esse monte de coisas que estão para cá, né? Que deveriam estar aqui, seria o acúmulo de coisas dele ali. E esse espaço está desobstruído. Será que ele não está ali dentro? Porque ela sabia da reforma. Okay. Ela sabia onde que aquele cômodo tinha sido modificado. O que me parece estranho, Carla e o professor, é o fato dele ter ligado para a esposa. Estou passando mal. O professor aqui vai entender muito melhor. Alguém que quer se suicidar, vai ligar para a esposa e falar, estou passando mal para casa? Não é impossível, mas é porque a gente tem que ver a questão do planejamento. Porque se foi uma coisa que foi planejada, de longa data e tal, o comportamento esperado é um. Mas se existe uma coisa que foi impulsiva,
Porque há casos assim conhecidos, a pessoa que está lutando com um transtorno mental, com sintomas há muito tempo, ele, numa eventualidade, já que a gente está discutindo possibilidades, foi para casa, ó, tô angustiado, tô de novo com aquele ataque de pânico, de ansiedade, seja lá o que for, ou ideação suicida, e aí chegou em casa, a casa estava sozinha, e num ato de impulsividade falou, não, agora chega. E fez. Por exemplo, sabe, isso é possível. Sim. Só que aí eu não sei o quanto que há de dados sobre o planejamento, né? Não dá. A única coisa que tem é a foto que ele estava com o carro, que é essa daqui, ó. Ele entra e estranho, né? Porque o acumulador, quando a gente vê casas de acumuladores, também tem acúmulo às vezes pro lado de Muitas vezes, fora. né? Mas aqui só tinha acúmulo dentro da casa. O que me chama mais atenção do ponto de vista pericial é o fato dos cães farejadores não terem encontrado nas buscas, né, o cadáver. Insisto, os cães são utilizados justamente pelo poder, certo, Do cheiro. Isso é olfativo estranho, deles. E eles Você vai dar o cheiro do cara, né? Ele E- vai direto. Eles lembra aqui quando teve aquele buraco do metrô que os cachorros conseguiram Sim. achar os corpos soterrados em um monte de terra? E sobre vários metros, né? Até porque eles são treinados para isso. Então, me deixa um pouco a pulga atrás da orelha, é justamente Sim, isso é isso, estranho. né? Porque ele não estava, por exemplo, soterrado. Não é que ele estava num local que fosse um anteparo para o cheiro. Até porque é relatado pela esposa, é relatado pelos policiais, que existiu mau cheiro. Então, talvez esse mau cheiro, será que ele é do cadáver mesmo? Porque se ele está mumificado, em tese, ele não deveria passar pela ação das bactérias, das enzimas. Então, quando você fala em mumificação, é justamente uma desidratação rápida para evitar a ação, nesse caso, dessas bactérias. Então, em tese, o corpo não vai não vai entrar na fase de putrefação cadavérica. Ela vai passar imediatamente de um fenômeno abiótico consecutivo para um transformativo conservador. Então, por isso que quando você encontra um cadáver mumificado, muitas vezes você encontra todo extremamente, certo, conservado, como se consegue hidratar. Que não passa por essa destruição cadavérica progressiva. Então, assim, eu duvido até se ele tivesse realmente, pelas condições até de temperatura do local, mumificado. Mesmo que o Sérgio ele vá fazer a contraperícia depois, quando a gente encontra um local onde ali aconteceu, teve um homicídio, um corpo foi encontrado já, né, com um tempo à frente, o cheiro também não sai, não é isso, Sérgio? Demora a sair. Sim, de fato, se você vai no IML central, você vai entrar, já logo na entrada você vai sentir o cheiro. É Então, verdade, eu assim, já fui lá. então, assim, o cheiro se impregna muitas vezes, né, É um cheiro bem, bem diferente, viu? Sim, e como eu falei no começo, eu também não acredito que ficou mascarado, no caso, a putrefação cadavérica justamente em função da acumulação, certo, e dos cachorros. Até porque isso, Jennifer traz isso. Ela fala, mas, talvez eu não identifiquei que seria um cheiro de cadáver, porque eu tenho 4 cachorros, um gato, né? E ainda, Richard era acumulador. Então, assim, existe sim essa possibilidade, mas como eu falei, o cheiro é muito forte. Até como falou o doutor, certo, professor Semi, putrefacção como mumificação, eles vão em caminhos opostos, né? Então, quando você entra na putrefacção, dificilmente você vai começar a mumificar, porque você precisa de condições exógenas específicas. Por exemplo, lugares ventilados, temperaturas altas e até altura geográfica. Tanto quanto o Chile, tanto quanto no Peru, muitas múmias foram encontradas, porque o clima favorece, certo? Só que nós estamos falando de Illinois, nos Estados Unidos, e que na abril não é quente. Então, talvez o que gerou essa temperatura ideal para a mumificação foi o armário, certo, pequeno, junto com todos os elementos que estavam em volta, que acabou criando talvez uma estufa, né, um invernadeiro que se chama, e cria uma temperatura ideal para a mumificação.